Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. A messe é grande e os operários são poucos. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Reverendíssimo Padre Domingos Sávio, Reverendíssimo Padre Fabrício Meira, irmãos no sacerdócio, amados pais, tia também, minha segunda mãezinha, né? Reverendas religiosas, amados filhos, irmãos, amigos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, hoje, nesta data tão importante, onde nós relembramos a dignidade do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, devido à ocasião da minha ordenação sacerdotal, completando hoje 11 anos de padre, é importante nós relembrarmos como que é necessária a vocação sacerdotal e através dessa vocação, nosso Senhor quer instaurar aqui neste mundo o seu reino. Ele convida, ele chama muitos para que através da fidelidade desse chamado ele possa cumprir a sua missão redentora de levar as almas para o céu. E nosso Senhor, amados irmãos, no Evangelho, ele coloca para os apóstolos com clareza a falta de operários para a vinha. Nosso Senhor fala com os apóstolos: pedi ao Senhor que envie operários para a sua messe. A vocação sacerdotal, amados irmãos, é um mistério do coração de Jesus. Não existe critérios que nós, na nossa mente humana, não é? Na nossa conclusão, no nosso raciocínio, nós encontramos para a vocação sacerdotal. Para o chamado de um rapaz, de um menino para ser padre, não existe. É um mistério do amor do coração de Jesus. Jesus escolhe quem ele quiser, independente dos méritos, independente das capacidades humanas, independentemente do que a parte humana da pessoa a ser chamada a ser padre tem para oferecer a ele. Assim começou com os apóstolos, que foram os primeiros padres, os primeiros bispos da Santa Igreja. E no dizer do padre Elcio Murucci, né, ele falava, em alguns encontros que nós já tivemos, ele falava: Deus escolhe uma minhoquinha para pegar o peixe. E às vezes ele pega a minhoquinha mais feia, o pescador pega a minhoquinha mais feia, coloca ali no anzol, que vai atrair melhor o peixe. A minhoquinha mais estragadinha, mais danificada. E aí o peixe vem e é pescado. Amados irmãos, esse mistério do coração de Jesus é um mistério que nós devemos amar. Porque uma vez que nosso Senhor escolhe, é aquilo que São Paulo fala, ele escolhe dentre os homens, ele transforma essa pessoa, que é uma pessoa normal como qualquer outra, e ele volta esta pessoa transformada em favor dos homens, naquelas coisas que se referem a Deus. Nós que somos padres, né, pela graça de Deus, nós podemos dizer, mas sem transmitir totalmente a ideia disso. Mas a ordenação sacerdotal, amados irmãos, ela faz na alma, né, do sacerdote, do diácono que recebe ali o sacramento da ordem, uma mudança ontológica que nós dizemos que é inexplicável. Nós sentimos em nós, não é, a parte humana, mas também o Espírito Santo nos dá a perceber a parte divina. É algo inexplicável.
E nosso Senhor, amados irmãos, na sua missão aqui na terra, Ele quis precisar do padre. Ele quis precisar do sacerdote. Jesus se fez homem, se fez sacerdote, o pontífice entre os homens e Deus, né, na sua dignidade, da sua natureza divina, assumindo a natureza humana, e só Ele foi capaz de fazer essa ponte, porque Ele participou da nossa natureza e participa também da natureza divina. E nessa dignidade de nosso Senhor, Ele coloca na alma do Padre essa mesma centelha, participação da natureza divina. Por isso que uma mãe de um padre, por exemplo, nós fazemos a relação com Nossa Senhora, ela pode olhar para o altar e dizer: meu filho e meu Jesus. Porque o padre é Cristo. O padre é Jesus. Até Martim Lutero, apóstata, herege, é um padre. Até ele nós temos que ter respeito, porque ele é configurado com Cristo. E aí, amados irmãos, o padre sendo um ser humano, nosso Senhor quis que fosse assim, como ele também, para que o padre entendesse bem essas almas que ele confia, que são confiadas a ele, nas suas dificuldades, nas suas limitações, nas suas misérias, para que assim como Jesus, quando chorava, ele via como era preciso consolar quem chorava. Quando Jesus tinha medo, ele via como precisava acudir e ser suporte para aquele que tinha medo. Enfim, em várias circunstâncias humanas, o padre, sendo ser humano, ele é colocado a serviço do povo de Deus, das almas, para nos encaminhar para o céu. E aí, amados irmãos, esse sacerdote, que é Cristo, que nós dependemos dele. Eu digo isso para mim também. Por isso que a gente sempre, chama o outro padre de Senhor. Nós beijamos a mão do padre. Quando nós padres vamos confessar, nós falamos: a bênção, padre, porque pequei, independentemente, mesmo se não tenha ali, pela graça de Deus, nenhum pecado grave. Nós vamos até o sacerdote. Nós padres, os senhores, nós vamos até o padre com essa fé, que é Jesus. É Jesus que pega a hóstia e transforma no corpo dele, de Cristo. É Jesus que pega o vinho e transforma no sangue de Cristo. É Jesus que levanta a mão para nos perdoar. É Jesus que fala no púlpito. É Jesus que vai até os doentes, santificar aquelas almas, consolar os moribundos, fortificar, apertar a mão de um doente e dizer: fique tranquilo, filha, filho, o céu está aberto para você, não fique temendo nada, Deus é bom. E aí, amados irmãos, esse sacerdote, constituído a favor do mundo, do povo, se une ao povo e se santifica, deve se santificar junto com ele. Por isso que povo e padre, nós temos que estar unidos em orações. Tem a distinção, do sacerdócio, que o padre é configurado com Cristo, e o povo também tem esse sacerdócio, como um dos fiéis, que junto com o padre oferece todos os sacrifícios para nosso Senhor. E nós vivemos assim, como Jesus com os apóstolos, como Jesus com seus discípulos, sem distinção de raça, dignidade, de dinheiro, de nada. Somos um. Somos membros do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, amados irmãos, como que os padres são poucos? Como que os padres são poucos? É preciso a gente rezar. Cada pai, cada mãe, cada avô, cada avó, cada irmã, irmão, primo, prima, seja qual for, o parentesco, devemos rezar para ter um padre em nossa família. Padre José Paulo, antes de eu me ordenar sacerdote, ele falava: João Neto, eu queria ver um dia um padre de cada capela da minha paróquia.
Deus deu a graça já de dar 2 capelas, né? Capela de Santa Maria, Capela da Alzina, né? 2 sacerdotes. Aqui na paróquia nossa da administração, nós temos mais o padre Rafael, o padre José Onofre, irmãos também no sacerdócio. Mas como que tem muitos rapazes, amados irmãos, em nossa paróquia. Tem muitas crianças em nossa paróquia. Quantos coroinhas tem aqui na nossa paróquia? Mais de 30. Nós temos que rezar, pedir a Deus vocações para as nossas famílias. Ser padre é a melhor coisa do mundo, amados irmãos. O padre sofre, o padre tem suas dificuldades, mas ele celebra a missa, Deus entra no coração dele, tudo se refaz. Ele atende um doente no hospital, ele segura a mão de um penitente, fala: levanta, ânimo, coragem, não se preocupa, acabou. Vida nova, isso refaz, é uma alegria sobrenatural. O padre deixa a sua família e deixa de ter a família humana, não é, o casamento, por uma alegria muito maior. Nós não temos inveja nenhuma de quem é casado, graças a Deus, porque nós temos mais filhos. Cada um dos senhores é um filho espiritual que o padre tem, que se preocupa, que reza, que quer ver o sorriso, que na dificuldade quer estar junto, mesmo que seja através só das orações. E nós somos limitados, né? Não podemos fazer tudo, mas nós nos preocupamos e rezamos. Mas precisamos de mais padres, amados irmãos. Vamos rezar pelas nossas vocações. São João Bosco dizia, na sua sabedoria, que é claro, não é infalível, que de 3 meninos, 3 rapazes, 1 tem vocação. Então desses 30 coroinhas, pelo menos teria que ter 10 padres. Em tantos anos, desde o padre José Onofre até hoje, temos 4 padres. Será que nós não estamos rezando pouco pelas vocações? Havia uma vez uma situação que o Monsenhor José Pucidente falava com a gente no seminário, que ele presenciou isso. Um menino queria ser padre e o pai dele falou: Deus me livre, prefiro ver meu filho morto do que ele ser padre. Certamente não foi castigo, mas esse pai viu o filho dele no caixão. Não foi padre. Amados irmãos, a dignidade sacerdotal é infinitamente superior aos nossos méritos. Mas nós temos que saber que Deus escolhe da nossa família. Deus escolhe das nossas famílias. Um pai, uma mãe católico, cria na sua casa uma sementeira, né, um campo onde germina melhor uma vocação sacerdotal. E Deus chama. Às vezes a pessoa pensa: padre, meu filho é tão bagunceiro, será que ele tem vocação para ser padre? Às vezes Deus chama os bagunceiros, né? Se os pais da gente fossem falar todas as bagunças que a gente fez, as pessoas talvez iam achar que a gente nunca ia ser padre, não é? Aquela história, né, que uma vez eu contei ali embaixo. Um menino muito arteiro, mas muito arteiro, estava num colégio onde o padre era o diretor. Ele achou a chave no chão, um molho de chaves, e começou a rodar na frente da porta do diretor, que era o padre, um padre bravo, vermelhão. E os colegas: vai escapulir da sua mão, vai bater na porta do padre, ele vai brigar com a gente. Antes deles falarem, a chave escapuliu da mão dele, foi na porta, fez aquele estrondo. Quando eles pensavam em correr, a porta abriu. O padre vermelhão abriu a porta. O que está acontecendo? O menino só olhou para cima assim e falou: eu quero ser padre. Aí o padre: que bom. Aí foi perdendo a cor vermelha, voltou ao normal. Entra, meu filho, vem cá, vamos sentar. Aí foi lá, conversou, e aquele menino foi um padre. Deus nosso Senhor, amados irmãos, quer que nós tenhamos essa fé. Deus nosso Senhor pode tirar das pedras filhos de Abraão, então das nossas famílias Ele vai tirar sacerdotes também, não é? Vamos ter fé, oração para os nossos meninos. Às vezes o pai planeja, né, uma vida, planeja todo um itinerário para o filho. Quero que meu filho seja um médico, um doutor. Quero que meu filho seja, não é, uma pessoa instruída, um pai de família exemplar. Quero que meu filho seja um grande militar para honrar a pátria.
Mas essa farda que nós carregamos, que é a batina, é muito mais sublime que qualquer outra farda, que qualquer outro uniforme. Quando a polícia, quando o médico, quando o professor, não pode mais, o padre mais simples e humilde pode tudo, que é levar aquela alma para o céu, que é tocar nos corações, porque não é uma missão humana, é uma missão divina. Então vamos ter orgulho, amados irmãos, santo, um orgulho santo, e uma vontade santa de ter filhos sacerdotes. Os senhores são pais, avós, mães, avós, tem que ter essa vontade, almejar essa graça bondosa na vida dos senhores, onde um pai, uma mãe, né, a família sempre vai saber que vai ter ali um padre rezando todo dia na missa por eles, em vida e depois de mortos também. Aquela história bonita, né, de São Pio X, que conta, ele já era cardeal, a mãezinha dele estava bem doente, não é? Aí ele foi visitar a mãe dele. São Pio X é da Itália. Ele foi até lá na casa da mãe dele, uma casa pobrezinha. Aí a mãe dele estava lá com a aliança, não é, no dedo, na mão esquerda, né? Aí ele botou a mão dele do lado, aquele anel bonito de cardeal, falou assim: mãe, o meu anel é mais bonito que o da senhora. Ela falou assim: mas se não fosse esse, não teria esse. Se não fosse o meu, não teria o seu. Então, amados irmãos, um livro bonito que conta a história dele, de camponês a papa, né? A gente tem que ter fé, os pais têm que pedir essa graça a Deus nosso Senhor. Amados irmãos, a nossa paróquia tem esta graça de ter padres suficientes, né? Vamos dar valor aos sacerdotes. Não vamos ter muita acepção de padres. Eu costumo dizer que quem não gosta de um padre não gosta de nenhum outro. Não gosta de nenhum outro, porque todos são Cristo. A gente, claro, pode ter mais afinidade com um que o outro, mas tem que amar a todos. Todos são Cristos. Porque nosso Senhor, como a gente fala, né, Deus não mata, mas achata. É um ditado que se diz. Às vezes a gente pode ficar com muitas, muitos questionamentos, vamos dizer assim, não sei se é a palavra certa, e às vezes quem vai nos socorrer vai ser aquele que a gente às vezes pode ter tido, né, algum pensamento, alguma controvérsia. Ah, padre, mas o padre que eu não gostava tanto já morreu. Reza pela alma dele e ame, respeite os outros padres que têm convívio com você. Nosso Senhor, amados irmãos, é esse Cristo. Não existe muitos sacerdotes, só existe um sacerdote, que é de Cristo. O padre Fabrício, o padre Domingos Sávio, o padre João Neto, o Monsenhor, o padre João Paulo, nós somos um sacerdócio só, como também só existe uma missa do Calvário. Então vamos ter, elevar o nosso pensamento, amados irmãos, às alturas do Divino Espírito Santo, desta dignidade sacerdotal, e pedir a Deus nosso Senhor que nós amemos muito os sacerdotes, falecidos, os vivos. Rezemos pelas vocações dos seminaristas. Vamos ter esse pedido glorioso em nossa alma de ter padres em nossas famílias, não é? A mãe de São João Bosco, quando ele ordenou o padre, falou assim: meu Joãozinho, não é? Começar a dizer missa é começar a sofrer. O padre pega a cruz de Cristo, por isso que a casula dele tem a cruz atrás, e vai com Jesus. Ele sofre, leva a cruz de nosso Senhor, leva as almas para o céu, mas é a pessoa mais feliz do mundo. Então vamos pedir a nosso Senhor que nós amemos as vocações, rezemos pelas vocações, para que esse mundo seja melhor, para que esse mundo tenha mais fé, confiança em Deus. E vamos abrir as portas dos nossos lares para pedir a Deus santos sacerdotes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. São João Maria Vianney. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.